Muitos de vocês têm me perguntado se vale a pena sacar o fundo de garantia agora que o Copom resolveu reduzir mais uma vez a nossa taxa de juros de 3% ao ano para 2,25% ao ano. Então a vida do rentista está ficando cada vez mais difícil, não dá pra gente tomar como base aqueles 1% que a gente conseguia ao mês lá em 2015, 2016, agora a gente tem que se acostumar com essas novas taxas. E aí que vem essa dúvida, por que a galera falou de fundo de garantia, né? Pois bem, muitas pessoas foram consultar o acumulado, né, a rentabilidade acumulada do fundo de garantia, que estava acima de 3%, ou seja, acima dos 2,25% que é a nossa atual taxa Selic. Então muita gente pensou, será que vale a pena eu deixar o meu dinheiro ali no FGTS? E aí, gente, eu digo que depende, mas na maioria dos casos é claro que vale a pena você sacar. E aí eu quero trazer para vocês várias situações que eu acho que vale a pena você sacar o fundo de garantia, entendendo que você pode ter objetivos diferentes para esse dinheiro e que, gente, não é sempre que a gente tem oportunidade de sacar o fundo de garantia assim. Tá acontecendo isso agora porque nós estamos passando por um período de pandemia. Então, o que acontece, né? O Paulo Guedes, ele liberou aí pra gente esse saque do fundo de garantia, entendendo que muitas pessoas estão passando por dificuldade e isso deve, inclusive, se estender até o final do ano. Aqui tá dizendo, ó, o artigo 6º diz, fica disponível para fins do disposto do inciso 16 do caput, blá blá blá, aos titulares de conta vinculada ao fundo de garantia a partir de 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, poderá ser feito esse saque. Beleza, entendemos isso. Não é sempre que a gente tem essa janela de liquidez do fundo de garantia, porque senão é só quando você é mandado embora ou quando você faz o aniversário, né? Mas então vamos começar por uma situação que é o seguinte, né? A gente entende que pode ter a situação que você está passando por dificuldade, que você tem alguma dívida, que tem conta atrasando, vale a pena sacar o fundo de garantia e quitar tudo isso, porque afinal o que a gente quer é receber juros e não pagar. E aí é claro que inevitavelmente pode acontecer de você ter que pagar alguns juros, mas quanto menos pagar, melhor. Então o fundo de garantia pode e deve ser utilizado para isso. Outro ponto, pensando para quem já consegue guardar e investir. Se você não tem reserva de emergência, você pode sacar esse fundo de garantia e investir na sua reserva de emergência, que equivale aí a de 6 a 12 meses do seu custo de vida em um lugar líquido e seguro. Eu já fiz a cagada e já contei pra vocês de não ter essa reserva de emergência no passado e criar ela depois, mas deixar em um fundo que, apesar de investir no tesouro, parte ele investia em ações no mercado lá fora, então no fim das contas ele era renda variável. Não faço mais isso, hoje tá lá na conta rendendo 100% do CDI, mas a questão é, o que eu decidi fazer hoje então? Trazer esses títulos, fazer esse comparativo aí do que tá rendendo mais ou menos que o fundo de garantia, para talvez tentar dar um direcionamento aí do se vale a pena sacar o fundo de garantia e aonde talvez seria mais vantagem colocar esse dinheiro nesse momento, beleza? Então me acompanha até o final do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e aí, gente, eu já quero começar compartilhando a minha começar não, né? Começar eu já comecei, tem 78 horas esse vídeo, mas eu quero começar compartilhando a minha tela com vocês para mostrar o comparativo do fundo de garantia com alguns títulos que podem servir para a reserva de emergência. Muitas pessoas utilizam poupança, tesouro, CDB 100% do CDI, esse é o meu caso, e fundo DI 100%. O que acontece, gente? Reserva de emergência não é investimento, você não vai considerar ele como um investimento. Aliás, você pode até considerar, eu não considero, porque senão às vezes você olha para esses títulos e você pensa, meu, tá rendendo tão pouco, eu vou tentar buscar algum outro rendimento melhor. E não, gente, isso aqui, por exemplo, você deixar o dinheiro na conta é o seu colete salva-vidas e você não vai esperar uma alta rentabilidade. Quem deixa na poupança, a gente fez aqui a comparação descontando todos os impostos, descontando a inflação, e aí a gente chega nessas simulações aqui de juro, né, o ganho real que você teve. Poupança, você acaba perdendo um pouquinho o seu poder de compra, mas você tem a liquidez D mais 0. Tesouro Selic, a liquidez é CD mais 1, se você precisar do dinheiro amanhã você consegue, hoje não, 0,21%. O CDB, claro que depende do banco ou da corretora onde você deixa esse dinheiro. Tem banco que se só você deixar na conta, você passa o cartão e você consegue sacar. Tem banco que você vai precisar pedir o resgate, mas é importante que seja um CDB aí de D mais 0 ou D mais 1 no máximo, né? E aí quando a gente fala de fundo DI, ele tem uma vantagem sobre o Tesouro Selic, porque ele investe no tesouro, só que ele não tem aquela taxinha do tesouro. Então por isso que ao invés de ele render 0,21% ao ano igual o Tesouro Selic, ele rende um
pouquinho a mais. Então é basicamente essa a diferença. Nesse caso, o fundo de garantia tá rendendo mais que todo mundo. Só que, como eu falei para vocês, reserva de emergência, ela não vai ser o seu investimento, ela vai ser o seu colete salva-vidas. Então tá tudo bem você deixá-la separada. Inclusive, por exemplo, se você faz o seu controle lá da rentabilidade dos seus investimentos e tudo mais, e você não quiser considerar, ou enfim, não quiser colocar a sua reserva de emergência, eu não vejo problema. Porque, como eu falei para vocês, muitas pessoas começam a colocar tudo isso junto e elas ficam tentadas em tomar risco com a reserva de emergência vendo uma rentabilidade tão baixa. Mas eu volto a frisar, reserva de emergência não deve se priorizar a rentabilidade e sim a segurança e liquidez. Entendemos esse ponto da reserva de emergência. Eu acho que vale a pena sacar o fundo de garantia sim para constituir reserva de emergência, porque você vai ter então um dinheiro um pouco mais líquido, mesmo que rendendo um pouquinho menos. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter emergência, não sabe de nada, mas com esse dinheiro você vai poder contar então a qualquer momento. Caso 2, você já tem a sua reserva de emergência e você está pensando em sacar o fundo de garantia para investir em outros títulos de renda fixa. Sim, eu acho que é super possível, desde que você conheça esses investimentos, saibam como eles funcionam, entendam que mesmo renda fixa se chamando renda fixa, existe renda fixa que não é tão fixa assim. E aí eu já quero compartilhar minha tela com vocês de novo para esses títulos que poderiam servir aí para quem está pensando mais no médio a longo prazo. Por quê? A gente tem uma Selic de 2,25% ao ano, fundo de garantia a 3% ao ano. Mas quando você fala de Tesouro IPCA 2035, 2045, a gente consegue IPCA mais 4,05. Só que a gente entende que o IPCA ele varia no meio do caminho. Então ele pode subir, pode cair. Se você esperar até 2035, 2045, você vai secar exatamente o que você combinou com o Tesouro. Mas no meio do caminho pode ter oscilação e é por isso que eu falei que a renda fixa tem o nome, mas nem sempre ela é fixa sempre. Ela é se você segurar até o final, no caso do Tesouro IPCA, tá? Aqui a gente colocou, por exemplo, Tesouro IPCA 2026 com uma taxa real aí de 2,05% ao ano. Então só aí já está acima do nosso FGTS de 1,40% ao ano. Existem outros títulos, tipo CDB pré-fixado, mas aí é claro que você tem que avaliar o risco, né, do banco, do emissor que está oferecendo esse título, mas a gente encontrou pré-fixado aí a mais de 10% e o juro real fica em quase 7,5%. Isso descontando imposto e tudo mais. Quando a gente fala de LCI, também tem LCI pré-fixado por um prazo um pouquinho menor, 2022, você consegue um ganho real aí de 1,79% ao ano. Pontos muito importantes, gente. Esses títulos, tipo LCI, CDB e tal, você só consegue sacar lá na frente, tipo assim, ó, LCI pré-fixado, vencimento 2022. Você só vai sacar em 2022. E é por isso que esse dinheiro do fundo de garantia que você saca, ele não pode ter alguma utilidade nesse curto prazo, porque você tá tirando sabendo que já tem a reserva de emergência e o que você quer agora é uma rentabilidade um pouquinho maior, então você tá indo para esses títulos. Se você acha ou se você tem um compromisso para esse dinheiro do fundo de garantia, então muito cuidado, porque esses títulos aqui eles podem amarrar o seu dinheiro ou até mesmo variar no meio do caminho e quando você precisar sacar, você pode acabar sacando um pouquinho menos. Então, no fim das contas, gente, eu acho que sim, sempre vale a pena você sacar o fundo de garantia, mas claro que você precisa definir exatamente para que você vai usar ele, para você empregar ele de maneira correta. Se vai ser na sua reserva de emergência, se você já tem reserva de emergência, então pode ser sim em outros títulos de renda fixa pensando no longo prazo, porque tem isso. A renda fixa, gente, ela não morreu. A questão é que existem outros indexadores, como o próprio IPCA, que pode te trazer uma rentabilidade um pouco maior por conta das taxas que às vezes eles pagam a mais e também a própria questão do prazo. Quanto maior aquele prazo, provavelmente mais você vai ganhar. Então é muito de você entender quais as suas necessidades do momento. Aí as pessoas perguntam: ah, Bia, mas eu não sei investir, vale a pena sacar o fundo de garantia sendo que eu não sei o que fazer? Vale, você saca esse fundo de garantia e aí você maratona vários canais, lê um pouquinho na internet, entende um pouquinho mais nem que seja esse mundo de renda fixa, para você investir esse dinheiro, porque essa é uma oportunidade que você tem de pegar esse dinheiro, rentabilizar mais e até mesmo ter um pouquinho mais de liquidez nele. E um outro ponto importante aqui, agora a gente está 2,25% ao ano, mas nada impede dessa taxa de juros subir nos próximos anos e você voltar
a ganhar mais com outros títulos de renda fixa. Porque como eu falei para vocês, alguns títulos eles têm o CDI como indexador, né? E como o CDI ele é ali a nossa taxa de juros, né? Ele é muito próximo à nossa taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o CDI sobe, e alguns títulos, por exemplo, que não são pré-fixados, eles vão subir junto. O que é pré-fixado é aquela taxa que você acorda hoje e ponto. Por exemplo, se você pegou um pré-fixado lá, 2022, e que ele vai te pagar 3,40% ao ano, se chegar em 2022 e a nossa taxa Selic subir para 5%, então isso quer dizer que você poderia estar ganhando mais em algum outro lugar que não nesse título pré-fixado, porque o que se acordou hoje, ele se mantém. O que você indexa ao CDI, ele pode variar ao longo do caminho se o CDI subir ou se ele cair. E assim, gente, eu acho que eu consegui trazer os principais comparativos para vocês. No fim das contas, o resumo de todo esse vídeo aqui é que sim, eu acho que vale a pena você sacar o fundo de garantia nessas situações. Aqui eu tô comparando fundo de garantia com títulos de renda fixa, porque, como eu falei, eu quero comparar banana com banana, então eu quero comparar coisas próximas, mas eu sei que muitos de vocês, e aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, estão sacando o dinheiro para talvez fazer uma reserva de oportunidade e comprar ações, ou simplesmente estão indo direto e comprando ações. E aí eu quero saber, como eu falei, escreva aqui nos comentários se vocês vão sacar o fundo de garantia de vocês, se não, vocês vão deixar lá quietinho, o que vocês vão fazer com tudo isso, qual a opinião de vocês sobre tudo isso que tá acontecendo, né, de talvez ter uma taxa Selic menor do que a rentabilidade do FGTS. Então escreva aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.